Olá, gente! Tô chegando na parada, é nóis! E o assunto aqui, Forças Armadas e aquilo que a gente já vem alertando há muito tempo, né? Há muito tempo. E, claro, o discurso de Lula na contramão do que ele. Na contramão da ação dele agora, né? O discurso na época da eleição com o que a gente vê agora. Mas antes, vamos lá, vamos ao título da matéria, só para você já se familiarizar com o que vem aí. Olha só. O desmonte das Forças Armadas é premeditado, alerta coronel. Gente, tem um vídeo aqui de uma entrevista, mas a entrevista é mais de 1 hora. Eu não vou passar para vocês a entrevista, que não dá, né? Mas tá na descrição, tá aqui na matéria, tá a transcrição do que ele fala lá, que é o ponto-chave para que importa aí a gente, né? O vídeo fala sobre a intervenção, fala sobre muita coisa, por isso que a gente não vai pegar, né? Não vai passar para vocês, mas vai ler a parte essencial que chamou a atenção aqui da matéria. Então, vejam só, uma coisa que eu venho falando, e eu falo isso bem antes, né, de Lula até ser solto. Desde que o canal iniciou, sempre que a gente toca nesse assunto, eu repito isso aqui. As Forças Armadas foi um entrave para o PT conseguir fazer o que eles queriam. Eu sei que tem muita gente que não concorda comigo, e muita gente, e você tem o direito de fazer isso, e faça isso, discorde de mim se você não concordar, é óbvio, né? Não vá por mim, vá pelo que você pensa, ou... Eu sempre falo, gente, pesquisem, analisem e pese os fatos. Até o que eu falo. Veja só, muita gente está insatisfeita com as Forças Armadas por conta das eleições. Dá uma satisfação? Realmente dá essa insatisfação. Mas isso não tira a importância das Forças Armadas. Principalmente quando a gente não conhece o contexto do que é uma intervenção militar nos moldes que nós queríamos, né? Muita gente não entende a gravidade que seria o Brasil, até mesmo para Bolsonaro. E eu não falo questão de justiça, não. Nessa questão aí, né, envolvendo STF, isso aí, vamos dizer que essa parte resolveria. Mas o problema vai muito mais além dessa questão. Você tem a questão econômica, nós teríamos sanções no Brasil, nós teríamos bloqueios, nós teríamos muitas outras situações que ocorrem geralmente quando há um ato desse em um país. Por que vocês acham que os países na África geralmente não crescem, não avançam? Porque constantemente nós vemos esse tipo de situação lá. Mas não vou entrar nesse mérito, não. É só para vocês entenderem mais ou menos o contexto. E as Forças Armadas, vamos dizer assim que 60% do peso que foi colocado em cima delas, que gerou a insatisfação da sociedade, veio das redes sociais. E veio de vídeos premeditadamente colocados lá para fazer você confiar em um ato das Forças Armadas que nunca aconteceria. E eu cansei de dizer aqui desde o dia 3 de novembro, quando as pessoas começaram a mandar no zap para mim, Fagundes, olha, eu recebi isso aqui, aí mandava, o que você acha? E aí tinha lá um vídeo de um coronel, de um cara dizendo que era filho do coronel, outro dizendo que era cunhado, outro dizendo que era irmão, outro dizendo que era sobrinho, outro dizendo que era tio, que era não sei da quanto, não sei do que, dizendo que, olha, já tá isso tudo pronto, já tá não sei o que. Vídeos antigos começaram a ser colocados, eu falei, gente, vai com calma, porque não é assim que funciona. Isso aqui é uma armadilha, eu cansei de dizer, quem participou das lives viu, gente, isso aqui é uma armadilha para jogar a sociedade. Isso aqui lá na frente, as Forças Armadas não vão fazer o que as pessoas estão esperando que elas façam, e isso aqui vai fomentar uma insatisfação contra as Forças Armadas, e foi dito e feito que a gente viu. Isso foi uma estratégia da esquerda para eles fazerem o que Lula já disse lá atrás. Lula havia dito que não conseguiu cooptar as Forças Armadas para dentro do seu governo, que era o ponto X, o ponto chave para se instaurar aí um socialismo e o comunismo, né? Você vê, depois que Bolsonaro perde e Lula assume a presidência, se você observar, gente, uma caça começou contra as Forças Armadas nos mesmos moldes que estão contra os aliados de Bolsonaro. Isso daqui já era para fazer a gente parar e pensar, falar, peraí, eu tenho a ideia de que as Forças Armadas nos traiu. As Forças Armadas é uma potência, é uma força muito grande. E por que Lula está contra as Forças Armadas agora? Se, pelo meu contexto, ela é quem garantiu a estada dele lá. E aí deveria fazer você pensar aí do outro lado. Por que Lula persegue as Forças Armadas da mesma maneira que ele persegue os apoiadores de Bolsonaro? E a resposta é simples, gente. As Forças Armadas
é o meu ponto de vista, tá? Se você quer discordar, fica à vontade. Não traiu o Brasil. Só que ela não poderia ir além daquilo que ela foi, apesar que a gente queria que ela fosse. Como a gente não entende o contexto da lei, como a gente não conhece muito bem como funcionam as regras, como muita informação foi jogada nas redes sociais, trazendo a ideia de que seria simples, de que seria fácil, que bastava sair, de que bastava entrar, de que bastava fazer isso, que bastava fazer aquilo, e blá blá blá, e já estava resolvido. Como muita informação saiu, fez com que a sociedade acreditasse numa solução que não existia, numa ação das Forças Armadas que não existia. As Forças Armadas, ela cumpriu com o papel dela, ela garantiu a segurança das pessoas. As pessoas dizem que foram o Exército quem prendeu as pessoas do dia 8. Falta de informação, não foi. Só para vocês terem uma ideia, isso não é difícil. E é aí onde eu falo que às vezes a gente fica muito com a narrativa e não pesquisa. Se você for buscar matérias da época, você vai encontrar um detalhe que chama atenção. As pessoas foram colocadas dentro dos ônibus para irem embora. Agora, o que ninguém percebe, e aí é onde a gente pula às vezes o detalhe, a ordem para prender as pessoas, ela só veio depois, presta atenção, depois que os ônibus tinham saído. Vocês sabiam disso? Mas muita gente não sabe. A ordem só veio para prender as pessoas a partir do momento que as pessoas estavam nos ônibus. Antes, os ônibus iam levar as pessoas para casa, não foram as Forças Armadas. Nesse contexto, gente, até as Forças Armadas foram enganadas. Mas deixa para lá. E aí o que acontece? A esquerda, o Lula está usando todo esse sentimento fomentado pela própria esquerda, porque eles são mestres em assassinar reputações, e foi o que eles fizeram com as Forças Armadas. Eu sei o que eu estou falando aqui, muita gente não vai mudar o pensamento, vai continuar, né, atacando e criticando as Forças Armadas e tal. Bom, né, baseado em quê? Em meia dúzia de generais que hoje estão aí, que infelizmente são, né, a mídia dá foco para essa meia dúzia e a gente esquece que as Forças Armadas são formadas de milhares de homens. Não de 5, 6, 7, 8, que são os que a mídia colocam ali na frente para poder dar essa ideia pra gente, né? A gente tem que olhar o contexto por trás do texto, como diz o ditado, né? Eu tive um professor que ele sempre dizia, gente, um texto sem contexto gera um pretexto. E a gente muitas vezes se apega a esse pretexto gerado por um texto que não tem contexto. Qual é esse texto? É essa meia dúzia colocada aí, né, pela mídia, para fomentar essa ideia, né, de que as Forças Armadas estão do lado da esquerda. Gente, não está. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Né? A prova é tanta que Lula agora, se as Forças Armadas estivessem realmente do lado de Lula, seria o melhor momento agora para Lula fortalecer as Forças Armadas ao lado dele, como todo bom ditador faz. Ele faz duas coisas. Ou ele detona as Forças Armadas quando ele sabe que ela é um perigo para o governo dele, ou quando ele vê que ela é aliada dele, o que ele faz? Ele fortalece. Maduro fez isso. Né? O Maduro ele fez isso. Quando você pega em Cuba, Cuba já foi diferente. Já foi o inverso disso aí. Né? O Fidel, ele não usa as Forças Armadas de Cuba, é o contrário. Então você vê. É o paralelo aí para você parar para pensar. Né? Mas tudo bem. Né? E aí, premeditado esse desmonte que a gente está vendo, essa desvalorização, essa esculhambação das Forças Armadas é algo premeditado, não é algo que já era algo esperado, né? Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix, hgf10@msn.com aqui no YouTube para você encontrar, tá aqui na descrição. Né? Faz um Pix pro canal Brasil Notícias, dá aquela forcinha pra gente, tá? E tem a nossa live todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos. Se quiser falar mais sobre esse assunto, Fagundes, eu queria saber mais, eu queria falar mais, eu queria debater com você esse assunto. Vem aqui pra live todos os sábados, às 20 horas 30 minutos, lança essa pergunta, lança o seu questionamento e a gente bate aquele papo legal. No final da descrição também tem o nosso Twitter, lá você encontrará todas as matérias sempre que eu posto, gente. Assim você não fica dependente da notificação que às vezes nunca chega pra você. Bom, olha só, o comandante da Marinha fez um grave alerta. O corte de verbas pode colocar em risco a segurança nacional. E é isso que Lula quer. É exatamente isso que Lula quer. Um país fraco. Por quê? Quem são os nossos vizinhos aqui? Venezuela, Cuba,
Argentina, apesar que a Argentina tá só o pó da rabiola, né? Mas nós temos países aqui que podem, né, de uma certa maneira, né, invadirem aqui o Brasil, ou apoiar uma eventual atuação do governo Lula, né, de uma mudança de poder, de sistema, e aí nossas Forças Armadas não estarão preparadas para combater. A ideia acho que deve ser essa. Para o deputado federal Coronel Meira, PL, já era de se esperar isso do governo Lula, que sistematicamente está tirando recursos da segurança pública. Estou muito preocupado com essa situação. O crime organizado está mandando. Na hora que o governo Lula diminui o poder da Marinha, ele permite que droga entre no país, pelo Rio Amazonas, pelo Porto de Santos, né? Outro absurdo é o que estão fazendo com a Polícia Rodoviária Federal. Está quase desativada. As Forças Armadas estão sendo desmobilizadas. Quem hoje desmoraliza o Exército Brasileiro é o governo Lula. Esse desmonte é premeditado, ressaltou em entrevista a jornalista Catiúcia Sattamai. Tá o vídeo aqui embaixo. Então, ele também traz aqui o ponto da Polícia Rodoviária. Agora, isso aqui é o quê, gente? Uma vingança dele por conta da atuação da Polícia Rodoviária lá no governo do Bolsonaro, na eleição. Eles associaram o combate da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, à compra de voto, como se aquilo ali fosse uma ação para impedir que as pessoas fossem votar em Lula. 5 milhões em poucos dias da operação foram presos. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal impediu o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, junto com o Exército, estão sendo alvos desse governo. Você já prestou atenção que a Polícia Federal, a PF não, a PF está de mil amores com o governo, mas as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal são as que mais estão sofrendo nesse governo. Eu acho que isso daí, gente, já era motivo suficiente para você parar, avaliar e ver esse contexto que você tem na mente aí de que as Forças Armadas nos traíram ou coisa desse tipo. Alguma coisa está errada. Porque se nos traíram, por que Lula está tentando destruir elas? Porque as forças seria o pivô para Lula né, fazer o que ele quer. Seria a entidade perfeita para ele. Então, para ele estar detonando a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e detonando o Exército, é que alguma coisa nessa história de traidores da nação não está encaixando. Mas, vamos lá. Comentários pra gente finalizar. É só meu ponto de vista. Se você quiser discordar, pode discordar, gente. Isso é uma questão de visão e de informações, né? Eu convido você a fazer uma pesquisa, buscar um pouquinho, tirar um tempinho, olhar mais ou menos as atribuições, o que ela podia, o que ela não podia, como funciona, o que acarretaria para o Brasil uma ação daquele porte. Bom, Rosalia Teodoro de Mendonça, minha amiga. Isso que não entendo, MST, e a bactéria mandou suprimento para eles, que não são nossos conterrâneos. Comentou ela no vídeo. Hamas ignora apelos do governo Lula e impede saída de brasileiros da faixa de Gaza. É porque é aquela velha história, né? O Hamas, ele não respeita, né, quem afaga ele, não. Sabe quem é que ele respeita? Eles respeitam quem bate de frente com eles, né? Aquela história da turma, né? Bandido bom vocês sabem, né? A gente não pode falar mais, não pode dar mais a nossa opinião, não. Principalmente contra bandidos. Se você falar cidadão bom é cidadão morto, não tem problema nenhum. Mas se você falar bandido bom é bandido, aí pronto, aí o pau come, né? Enfim. Mas aí o que acontece, né? O Hamas só respeita isso. Quem se impõe. O governo Lula já demonstrou claro, né? Que tá com as calças arriadas, então pronto. Hamas, já li aqui. Próximo comentário, Jocinéia Loyola, minha amiga. Engraçado que isso aconteceu justo na votação do aumento da pena dos roubos e furtos. Por que será? Comentou ela no vídeo. Urgente, Lula decreta intervenção no Rio de Janeiro. Pois é, minha amiga, alguma coisa, né? É porque Lula tá formando eleitores para a próxima eleição. Porque tá liberando essa turma aí, né? Foi a esquerda em massa. Gente, um abraço, fiquem com Deus, fui.